Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Talks Podcast. Gente, o convidado de hoje, vocês não têm noção que alegria que eu estou de receber ele aqui, eu já vou mostrar para vocês, mas enquanto isso, já curte, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque o tema de hoje é para abraçar, mas é um tema bem polêmico. Então já fica coladinho que esse episódio é mais do que sucesso. Roda a vinheta, diretor! Lindos, eu apresento a vocês o Pastor Marcos, ou Pastor Cote. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. É um prazer muito grande a gente poder ter essa mesa aqui. Quero já cumprimentar todos os nossos ouvintes aí, que espero que seja um tempo muito produtivo e que Deus abençoe a todos. Amém, com certeza, não tenho dúvidas, ainda mais com esse tema que ele é um tanto pesado, né? Quando a gente fala sobre abuso, violência, é pesado, mas é necessário. Porque quantas pessoas sofrem caladas, carregam culpas que não são delas, e eu sei que vocês, né, a sociedade da igreja, trazem muito acolhimento para as pessoas, tanto é que eu convidei, gente, o Pastor Marcos aqui, porque uma pessoa contou para mim o acolhimento que teve. E aquilo assim encheu meu coração, tanto é que essa pessoa, pastor, ela falou assim para mim que ela tá aqui hoje em virtude a todo o apoio que ela recebeu, principalmente do Senhor, mas da sociedade da igreja, porque foi uma pessoa que sofreu abuso infantil. Então, o quão importante é isso? E cada dia que passa, infelizmente a gente vê que isso aumenta. Eu não sei se aumenta ou se aparecem, porque eram casos escondidos. Mas antes da gente entrar, eu quero que o senhor se apresente, que eu já engatei a segunda aqui. Conta pro pessoal de casa, pastor. Então, gente, só me apresentando aí um pouco melhor, né? Como a Ana falou, meu nome é Marcos. Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, nós somos casados há 39 anos, temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara. O Gabriel, ambos já são casados, né? Uhum. O Gabriel é casado com uma sul-coreana, inclusive mora lá na Coreia do Sul. Eles têm um filhinho, Daniel, quer dizer, eu já sou vovô, né? A Bárbara é casada com o Marcos, mora aqui em Curitiba. E nós trabalhamos com uma organização missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão. E a Jocum, ela funciona também assim como uma universidade, né, chamada Universidade das Nações, onde nós temos campos que são descentralizados. Cada base missionária da Jocum funciona como um campus avançado dessa Universidade das Nações, isso em mais ou menos 180 nações. Uau. Então é algo realmente bem grande. E nós cada faculdade numa área de influência da sociedade. A nossa ideia é exatamente redimir verdades, valores, discernimentos para todas as áreas que fazem realmente uma sociedade funcionar bem. Então, eu estou mais assim, envolvido com a faculdade de aconselhamento de saúde, onde a gente tem vários cursos, né? Cursos na área de aconselhamento, família, métodos e modelos de aconselhamento. Então, tem uma série de escolas, cada escola dessa, mais ou menos um semestre, e assim a pessoa vai fazendo esses cursos. A pessoa pode fazer uma escola, seja aqui no Brasil, África do Sul, Japão, etc. Vai somando os créditos até que se gradua. Que legal! E aí, quando ela se gradua, ela vai fazer esses trabalhos voluntários? Vai ser um missionário? Vai ajudar famílias? É isso? Sim, normalmente, quando a pessoa está envolvida nesses cursos, ela também sempre está envolvida em algum tipo de projeto missionário, que pode ser na área de treinamento, na área de misericórdia, né?
Quando a gente fala misericórdia, não só a assistência social, mas também o desenvolvimento comunitário. Porque o assistencialismo, o ideal é que ele seja de curto prazo, né? Você tem que atender, por exemplo, uma catástrofe, alguma coisa assim, você vai, leva aquele socorro. Por exemplo, quando teve a enchente aqui no Rio Grande do Sul, as nossas equipes imediatamente foram para lá. Mas o assistencialismo não pode ser demorado, né? Quando você faz do assistencialismo uma ferramenta sistemática, ao invés de você fortalecer o pobre, você fortalece a pobreza, você vicia a pessoa na dependência, né? Então a Jocum trabalha também muito com projetos de desenvolvimento comunitário. Que incrível, em tantos lugares, ajudando tantas pessoas em tantas áreas. Sensacional. Você sabe que eu sempre falo, pastor, eu sou uma defensora das comunidades, igreja, as comunidades esportivas, que eu sei que também trazem uma bagagem, ajudam, assim, crianças, adolescentes, famílias, homens, mulheres, assim, em todas as áreas. E eu acredito que hoje em dia não se fala mais sobre isso, e bem pelo contrário, vejo uma bandeira contrária. E existe também hoje, é visível, é incontestável, um desequilíbrio na sociedade. E as pessoas, assim, já perderam costumes que eram positivos. A família ia na igreja, lá, os domingos, não são todas, mas tinham aconselhamento, buscavam. Então você via, assim, que as famílias, por mais que elas não fossem 100% lá, porque não existe a perfeição, mas você via que dava certo. Eram famílias funcionais, né? Exatamente. E hoje em dia desandou o mingau. De que maneira que a igreja ajuda a uma família a se reconstruir? Então, hoje nós temos, assim, uma inversão de valores na nossa sociedade, né? Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que multiplica doentes e doenças. Essa é a verdade, né? Então, toda essa inversão de valores, e normalmente, talvez o trauma comece exatamente no conceito da família. É interessante, quando a gente olha, assim, dentro dessa perspectiva bíblica, cristã, Deus estabeleceu um protocolo para o desenvolvimento saudável de qualquer sociedade. E esse protocolo é o casamento. Porque, veja bem, Deus é o Criador, mas nós somos os procriadores. A maneira como você procria, por exemplo, eu tive muitas vezes em Angola e em outros países onde você percebe que houve uma disfuncionalização profunda do casamento. As pessoas não se casam. Ninguém é marido ou esposa de ninguém, né? Então, por exemplo, Angola, até por causa da guerra civil, teve uma época que você tinha 20 mulheres para um homem. Imagina o desequilíbrio social disso. Coitado desse homem, porque uma mulher não dá trabalho. Não, mas aí é que tá. Esse cara, vamos dizer, ele tinha várias mulheres, filhos com várias mulheres, ele não era marido de ninguém, não era pai de ninguém. Então a sociedade vai se transformando num bolsão de miséria e violência. O que civiliza uma sociedade? É o casamento. Não é? Então, a partir do momento que você tem esse casamento dentro de uma definição divina, que é o Criador, e quando Deus falou lá em Gênesis para a humanidade crescer e multiplicar, ele estabeleceu o protocolo: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, serão os dois uma só carne. O homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Veja bem, inclusive isso é antes de acontecer a queda da raça humana, né? Sim. Então Deus estabeleceu um protocolo de crescimento. A partir do momento que o homem começa a se multiplicar, tirando de cena o casamento, você pode observar, né? Inclusive, assim, eu diria que talvez hoje o sofisma mais destrutivo que está em pauta é exatamente esse conceito da família sem o casamento. Porque quando você tira o casamento da família, você está tirando o exercício da lealdade, da fidelidade, da confiança, da aliança, do amor altruístico, sacrificial. Então você
está tirando a chance das pessoas exercitarem essas virtudes que fazem eles, na verdade, participantes da natureza divina. Você pode observar toda essa onda de violência, delinquência, imoralidade, tudo isso orbita em torno desse eixo que é um casamento destruído, uma pessoa sem a proteção de pai, mãe, essa síndrome da infância desprotegida. E quando se fala sobre o casamento em si, hoje a gente vê que é como, na minha ótica, tá, pastor? Pode ser que eu esteja enganada, mas é como se tivesse banalizado. Então, não tem mais aquele cuidado, não se pensa mais em constituir a família. Então, é como se quem quer casar ou está casado, tá fora do lugar. Você tá errado, você tá maluco. Pra quê? Eu não preciso de ninguém. São as frases que a gente ouve muito. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu não preciso de marido, eu não preciso de mulher. Como se... Eu acho que não é esse o termo, a chave do negócio. Não é que eu preciso de alguém. Na verdade, né, Ana, o que acontece assim é que o casamento, eu diria assim, o casamento, ele não é para você ser feliz, ele é para te amadurecer. O casamento tem o poder de transformar um menino num pai, uma menina numa mãe, alguém que gera vida, alguém que tem responsabilidade. Felicidade vai ser uma redundância disso. Não só felicidade, porque eu acho que felicidade é um conceito bem efêmero, mas eu diria realização. Então eu sempre falo, casamento não é para frouxo. Casamento é para quem quer exercitar caráter, quem quer construir essas virtudes que eu falei e que vão fazer realmente transformar as pessoas em pessoas que têm propósito na vida, que a vida realmente, a existência delas tem sabor, né? Então isso dá um outro sentido para a vida das pessoas. Excelente. Então realmente um desafio, porque a proposta do casamento é você aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza diferente da sua, e isso numa aliança até que a morte te separe dela. Então não dá para sair pela tangente, não é? E o grande segredo realmente para um casamento dar certo não é você querer mudar o outro, mas é você estar aberto para mudar, para se ajustar em virtude das demandas que vão acontecendo. Né? Então, realmente, assim, quando eu olho para essa engenharia divina, é algo muito inteligente, né? E contraditório também, né? Porque o homem e a mulher são diferentes em tudo, mas se completam. Mas isso é proposital. Isso é incrível. Isso é incrível, você ter no outro aquilo, tipo, a mulher ter no homem a proteção, né? O homem ter na mulher a poder multiplicar, ter... Nossa, isso é divino. É incrível. Não, isso assim realmente é algo muito poderoso, né? É por isso que a gente vê hoje na sociedade assim, uma desordem nesse sentido, toda uma inversão de valores, e as pessoas vão se afastando realmente de quem elas deveriam se tornar. E eu também entendo que perde a identidade. As pessoas estão perdendo a identidade. Porque hoje elas buscam algo que elas nem sabem o que é. Tipo, estão andando na fila, não sabem nem para onde está indo e só estão indo. E... como que eu vou dizer, elas perderam a essência de buscar algo maior, de construir algo maior. Eu vejo assim com esses olhos, não sei se eu estou sabendo explicar, mas eu vejo isso. E você entende, pastor, que existe um movimento, ou por que isso hoje tá banalizando e destruindo as famílias? Existe algo? Por que tudo isso está acontecendo? Porque, veja bem, assim, tudo tem a ver com a família. Os principais pilares para a construção da personalidade humana têm a ver com a nossa cobertura familiar, né? Você falou aí em identidade, por exemplo. Um dos pilares é a identidade. A identidade é tudo aquilo que caracteriza uma pessoa, um conceito muito amplo, né? Lógico, tem uma identidade
cultural, nacional, familiar, mas eu diria que a principal identidade é a identidade espiritual, que ela é construída a partir do conhecimento das verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. A partir do momento que você se conecta com as verdades de Deus acerca de você, você vai desenvolver o propósito da sua existência. Cada pessoa tem um propósito? Com certeza. E como que a gente descobre esse propósito? Seria tipo, eu estou aqui por um motivo maior? Isso. Quanto mais você se conecta com as verdades de Deus sobre você mesmo, automaticamente isso vai fluir. Só para você entender, assim, porque hoje é o que você falou, nós temos uma crise de identidade, assim, que é um negócio dramático. Nós temos, a gente vê pessoas aí que elas estão se identificando com animais. Não, isso é. Né? Você vê gente latindo, você vê gente miando, assim, me dá muita compaixão, honestamente. Né? Mas, normalmente, o que a gente observa é que a identidade, a formação da identidade tem muito a ver com a afirmação do pai. A afirmação do pai. Eu poderia te mostrar isso na Bíblia de várias formas, mas seria uma conversa meio longa. Mas, normalmente, isso que eu estou te falando é empírico, né? Porque no aconselhamento, que é o nosso trabalho, o aconselhamento pastoral, a gente interage com os bastidores da vida de muita gente. Então, não é uma conversa superficial. Sim. Cada aconselhamento é um estudo de caso, né? Então, isso que eu estou te falando é muito empírico, eu diria científico, porque é observação. Normalmente, pessoas que elas vieram de um lar funcional, né? Tiveram pais que tinham um casamento funcional. Como você falou, não tem casamento perfeito, né? Mas tem casamentos que são funcionais. Normalmente, essas pessoas, elas têm uma facilidade de se conectar com essas verdades de Deus acerca delas mesmas. São pessoas que cedo na vida, elas acham um rumo, entende? Normalmente pessoas que vieram de um lar disfuncional, por exemplo, caracterizado por abuso, violência, abandono, alcoolismo dos pais, né? Normalmente essas pessoas acabam tendo uma dificuldade, uma resistência para se conectar com essas verdades de Deus sobre elas mesmas. Às vezes elas têm até uma facilidade muito maior para acreditar nas mentiras, e eu diria que algumas mentiras malignas, muito mais facilidade para acreditar em mentiras do que em verdades. Então são aquelas pessoas que estão mergulhadas numa crise de inferioridade, elas se acham ou aquém ou além do que elas são, porque normalmente inferioridade e superioridade são os dois extremos da mesma vara, né? Quem está na superioridade às vezes está compensando os recalques. Então, você percebe que tem tudo a ver com essa cobertura familiar. Né? A questão da identidade, da capacidade moral e emocional também para estabelecer relacionamentos corretos. Outra coisa que a gente recebe também dos nossos pais é uma herança, não é? Do mesmo jeito que tem uma herança genética, uma herança material, tem uma herança espiritual também. Né? É verdade, porque quando se fala da genética, tem as doenças que às vezes acabam acompanhando gerações, então eu entendo, tem hábitos que às vezes a pessoa nem conviveu com o pai ou com a mãe e a família vê que ela tinha os mesmos hábitos que aquela outra pessoa. Então, realmente é uma herança genética que vem. Esse conceito, Ana, das heranças espirituais é algo muito poderoso. Lógico, isso é uma área que a psicologia ignora, normalmente a ciência ignora, apesar que hoje a ciência está reconhecendo a importância da espiritualidade. Mas o que a Bíblia ensina é que, assim como a obediência dos pais entesoura as promessas de Deus para os filhos,
Da mesma forma, os pecados não redimidos dos pais autorizam uma perseguição espiritual de natureza correspondente. Às vezes você pode ver, por exemplo, famílias que elas já têm um histórico de alcoolismo, por exemplo, ou um histórico de violência. Você entende, pastor, que, por exemplo, tanto o alcoolismo, a violência, esse desequilíbrio, podemos dizer assim, ele vem de uma ferida, um trauma, uma dor que está lá escondida? Com certeza, né? Eu diria assim que a base dessas essas prisões que algemam a nossa mente sempre tem a ver com as feridas. Tem um princípio que a gente ensina nessa área das heranças, que é o seguinte: quem não perdoa, repete. Se você não perdoar o alcoolismo do seu pai, daqui a pouco você está praticando ele e piorado. Quem não perdoa, repete. Hoje ainda eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, que a pessoa, ela, por exemplo, viu o pai batendo na mãe. E aí ele fala, eu nunca vou fazer isso porque eu vi o quanto minha mãe sofreu. E de repente ele tá lá batendo na mulher, repetindo aquele padrão que ele detestava, que gerou dor, que gerou sofrimento. Então é a falta do perdão que faz isso. Exatamente. Ele acaba repetindo aquilo que ele mais repugnava. Você vê, tem uma história na Bíblia, que é a história de Absalão, filho de Davi. Esse cara, ele acabou assassinando o irmão, porque esse irmão, na verdade, era irmão só por parte de pai, abusou da irmã dele. Então ele assassinou. Nossa, ele já fez tinha um justiça. abuso lá atrás. Ele fez justiça com as próprias mãos e abusou e assassinou esse cara. Ao invés de perdoar, de deixar a justiça lidar com o problema, ele fez justiça com as próprias mãos e cometeu um assassinato. Lá na frente, esse mesmo Absalão, que matou o Aminon, que era irmão, acabou estuprando as 10 princesas do rei Davi. Então, o que ele não perdoou, ele fez 10 vezes mais lá na frente. Você pode observar que todos esses grupos terroristas hoje, você vê Sendero Luminoso, Al-Qaeda, todas essas histórias, você vai ver que é história de pessoas que foram muito injustiçadas, muito abusadas e ficaram tão feridas, tão amarguradas, que elas se tornaram no agressor de maneira piorada. Na luta pela justiça, eles estão fazendo pior. Fizeram pior. Nossa, é profundo isso, hein? Porque isso é uma lei. Isso é uma lei espiritual. Você não quebra a lei que te quebra. Nossa, é muito profundo isso. É muito profundo. Gente, para quem tá em casa, para você que tá ouvindo meu filho, você já curte esse episódio, você já compartilha, porque é muito profundo isso que você tá trazendo, pastor. É muito profundo, isso assim mexe com a cabeça da gente. Meu Deus do céu. E o que mais, pastor, tem de leis espirituais que deveriam de ser quebradas ou não deveriam? Por exemplo, porque fica se arrastando, né? Por exemplo, como ciclos. Às vezes a pessoa tá lá num ciclo de abuso, que é algo tão terrível. E uma vez eu ouvi uma história que uma pessoa que ela... Não sei se é verdade, gente. Que uma pessoa que ela é abusada, com certeza... Vou falar de mulheres, né? Com certeza já teve o abuso na família. A mãe, a avó... Isso seria uma genética ou seria algo espiritual que acompanharia a pessoa? Veja bem... Não sei se isso é real. Não, é real sim. Normalmente, assim, essa questão de abuso sexual ou tendências sexuais inapropriadas, precocemente falando, normalmente isso tem muito a ver com a história familiar e a história geracional. É sistema familiar e a história geracional. Porque o que protege a vida dos filhos é o casamento dos pais, tá? É o que protege a vida dos filhos, o que mais protege, moralmente falando, a vida dos filhos é o casamento dos pais. Então, quando você vê, por exemplo, uma história de uma criança que foi abusada, uma criança que está
vamos dizer, tendo uma tendência precoce para, seja homossexualidade, ou heterossexualidade, ou violência, ou prática de ocultismo, normalmente você vai perceber que já tem uma contaminação que vem se estendendo ao longo das gerações no sistema familiar dessa pessoa. Tá? Então, assim, isso realmente é algo bem real. Já tem ali uma desproteção. É como, imagina, por exemplo, uma criança, que a gente vê muitos casos assim, né? Uma criança que com 3 aninhos de idade, ela tem prática de masturbação compulsiva. Uma criança com 5 aninhos que já tem tendência homossexual, né? Ou uma criança de 6 anos que pratica violência com requinte de crueldade, né? Você fala assim, puxa, como que isso pode acontecer com uma criança? E aí você vai ter que analisar o sistema familiar, né? Normalmente, pais problemas, filhos problemas, né? Às vezes esses problemas estão muito mais nos pais do que nos filhos. Então é muito importante a gente trabalhar aí quando a gente vai fazer um processo de restauração dessas situações. Você tem que envolver todo o sistema familiar. Tem um princípio na Bíblia que é exatamente esse: os pais se convertendo aos filhos, os filhos se convertendo aos pais. É assim que a gente ameniza todas essas consequências, né? Meu Deus, que forte, hein, pastor? E quando a pessoa, como que uma pessoa chega, por exemplo, ali na igreja, busca ajuda, busca acolhimento, seja por um ajuste no casamento, seja por um abuso, como que vocês tratam isso ajudando essas pessoas? Pois é, aconselhamento não tem receita de bolo. Cada caso é um caso, né? É como receita médica, depende da pessoa, depende do momento da pessoa, o médico dependendo pode... da dose é leve, dependendo da dose é cavalar. Então, cada caso é um caso, né? Mas assim, porque você tinha mencionado a questão do abuso, o abuso... Pegando aqui, que eu acho que hoje é uma das principais feridas da nossa sociedade, né? E a gente que está nessa área, vendo de perto, né? Os percentuais, para você ter uma ideia, isso num contexto eclesiástico, tá? Em torno de 30% a 70% das pessoas que a gente atende passaram por alguma situação de abuso ou molestação sexual na infância. Meu Deus. Tem algumas regiões no Brasil que é bem pior. Região norte, zona oeste do Rio de Janeiro, chega a ser 90%. Meu Deus. De cada 10 pessoas, 9 falam assim, olha, eu passei por uma situação de abuso ou molestação sexual na infância. E o problema maior, inclusive isso, o abuso sexual, ele talvez é uma das principais raízes que estão sustentando muitos quadros depressivos atualmente, onde as pessoas estão tentando medicalizar uma coisa que, na verdade, precisa de ser resolvida, eu diria espiritualmente e também emocionalmente. Mas o grande problema do abuso é que ele constrói na vida da pessoa uma estrutura de passividade. E essa estrutura de passividade, a gente pode definir isso assim como uma tolerância ao absurdo. A partir do momento que a pessoa se torna passiva, ou seja, ela já não sabe mais colocar limites, ela não sabe dizer não, ela mergulha de cabeça cruzando linhas na vida que ela jamais deveria ter cruzado, não é? Então, o que acontece, por exemplo, em muitas histórias, principalmente quando o abuso sexual ele é caracterizado por ameaça e ele vai se estendendo, porque normalmente, eu diria que quase todo abusador, ele também já foi uma pessoa abusada. Nossa. Então, vamos dizer assim, ele desenvolveu a malícia da qual ele foi vítima. Então,
o que acontece? Um abusador, ele é muito, como é que fala assim, muito tático quando vai eleger uma pessoa. Normalmente é uma pessoa que já não tem um pai. Vulnerável, que já vem de uma família desprotegida, né? E normalmente quando a criança ela perde o pai, vamos dizer, o pai foi embora, ela tem 3 aninhos de idade, o pai abandonou a mãe e essa mãe agora heroicamente tem que criar esse filho. Então, para criar o filho, ela vai ter que arrumar um emprego. Né? Então, depois de perder o pai, quem que a criança está perdendo? A mãe. Quem é que vai cuidar dessa pessoa? Um familiar. Você sabe que 70%, 80% dos abusos são cometidos por quem? Pela família. Familiares. Né? E quando, vamos dizer, o abusador, às vezes o abusador tem essa criança de bandeja. E ele vai conquistando a confiança dela, até que a criança cede. E quando a criança cede, normalmente o que o abusador faz? Ele transfere a responsabilidade do que aconteceu para a criança. É uma coisa muito covarde. Então ela fala, ó, você não pode falar isso para ninguém, é o nosso segredo, porque se você falar isso, não é, as pessoas vão te chamar assim, 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 sua mãe pode morrer, seu pai vai te matar. Então, de repente, essa criança sofre um sequestro. Um sequestro, ela se cala, é a lei da mordaça. Meu Deus. E quanto mais ela se cala, quando ela se cala, o abusador, ele se sente à vontade. Né? Primeiro, para perpetuar aquilo, que aí ele pode voltar, ele se sente seguro, ele agora está protegido, então ele continua abusando, 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 e com o tempo, isso que antes mutilava a autoestima dessa pessoa, destruía ela por dentro, agora essa pessoa o quê? Se acostumou. A gente atende casos, inclusive, que a criança abusada são casos que duraram às vezes anos, que já não é mais o abusador que procura o abusado, é o abusado que vai atrás do abusador. Isso é a passividade. É você aceitar como normal uma situação que destrói, mutila você por dentro. Agora virou normal. E essa passividade migra para outras áreas da vida. Então a pessoa, ela não sabe mais colocar limites, ela não sabe dizer não. Se tornou passiva. É um negócio muito destrutivo. Está no cativeiro. Está no cativeiro. Não tem Está no cativeiro. Aí, de repente, para ela desenvolver um quadro depressivo, é 2 toques. Porque ela não consegue reagir, ela perdeu a imunidade. Desculpa assim, a comparação, mas é como se fosse uma síndrome de deficiência de imunidade. Uma AIDS, entende? Só que na alma. Pastor, e agora... Tem alguém que pode estar ouvindo esse episódio e ela já sofreu abuso, sofre com isso. É possível trazer uma cura para quem já sofreu tanto? Com certeza, né? Essa é a lógica da redenção, né? Exatamente, essa é a glória do que Jesus fez por nós naquela cruz. De que maneiras uma pessoa pode acessar um tratamento, vamos colocar aqui, que pode sim ela olhar para essa ferida que hoje sangra e amanhã olhar e ver só uma cicatriz, porque vai ficar lá, né? Sim, porque olha só, Ana, a maioria das pessoas não entendem assim a redenção que há em Jesus. A maioria das pessoas não entendem. Mas a cruz de Cristo, ela carrega uma série de princípios que quando você interage com eles, você experimenta salvação, libertação, uma restauração plena. Eu gosto da palavra restaurar porque é isso, é você devolver a algo ou a alguém a sua condição original. Então nós podemos ser restaurados. Só que são princípios paradoxais. Um paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente. Então, para você experimentar o poder da ressurreição, você tem que morrer. Então, por exemplo, como é que uma pessoa começa a ser restaurada? Se arrependendo, se abrindo. É fácil uma pessoa falar de um abuso? Tirar essa mordaça? Não é. Mas quando você enfrenta isso corajosamente,
Quando você fala dessas coisas, lógico, isso não pode ser com qualquer um, você vai falar com a pessoa certa, uma pessoa que tem maturidade para isso, né, para te ouvir, para orar com você, né, como a Bíblia fala assim, confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Inclusive, esse é um princípio da medicina, né? A medicina fala assim, quando você cala, o corpo fala. Quando você fala, o corpo sara. Isso é um princípio da medicina. Mas de onde que a medicina tirou isso? Tiago 5,16, da Bíblia. Então, essa dinâmica da restauração envolve isso. Uma humilhação, né, no sentido de você abrir o seu coração com alguém, o arrependimento, a decisão de mudar. O arrependimento é quando você toma dentro de você uma decisão de não fazer mais uma coisa que você sabe que aquilo está destruindo você. Mas você precisa de tomar essa decisão. E a partir do momento que você toma essa decisão e você se posiciona em Deus, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu acredito que quando a gente toma uma decisão, seja na área que for, que você dá um primeiro passo, eu vejo que é como mágica que as coisas começam a se movimentar a teu favor. Não quer dizer que é fácil, que amanhã você vai acordar, tua vida está plena, está absoluta, não é isso. Mas as coisas acontecem quando você dá esse passo. Sim. Ó, para quem está em casa, a gente está falando de Curitiba. Então eu pergunto, a pessoa está ouvindo aqui esse episódio, mora aqui em Curitiba e região metropolitana, ela precisa de um apoio, de uma ajuda. O que ela faz? Aonde ela vai? Porque às vezes, por exemplo, ela não tem como pagar uma terapia, mas ela precisa de uma orientação. Então, a igreja que o Senhor é, o que ela oferece hoje, assim, se a pessoa for, você vai falar, ela vai em tal endereço, sempre vai ter alguém ali para acolher, para ajudar, como que funciona, pastor? Pois é, assim, é difícil a gente padronizar isso, porque a igreja evangélica hoje no Brasil é um universo. São muitas igrejas com ênfases distintas. Tem igrejas que têm uma ênfase mais evangelística, outras têm uma ênfase mais pastoral, outras mais assistencialista. Então, mas todas acabam oferecendo uma ajuda, um apoio, sempre, né? Eu falo, gente, a comunidade maravilhosa. Eu trabalho, né, com uma igreja, apoiando uma igreja que é a Comunidade das Nações, lá com o pastor Paulo Smith. O pastor Paulo é uma pessoa que trabalha com aconselhamento. Que legal. Então, ele é uma pessoa legal de ser procurada. Eu às vezes, eu não vou tanto na igreja, não sou um pastor da igreja, porque como meu trabalho é mais na área também de treinamento, de ensino, então eu tenho uma agenda de viagem assim extremamente pesada, né? Não dá para mim assumir muito compromisso local aqui em Curitiba. Mas a gente pode sempre orientar. Hoje tem muita gente com uma excelente expertise, né, no aconselhamento pastoral. Inclusive, o meu trabalho principal é exatamente isso, é construir na igreja cristã uma cultura de cuidado. Sim, porque eu entendo que um dos maiores erros das pessoas é quando elas estão muito sobrecarregadas, elas acabam se abrindo com quem não deve. Busca ajuda ou com quem não tem como ajudar. Exatamente. Então, às vezes a pessoa ela não vai te entender. Vamos supor, uma pessoa que sofre violência doméstica. Larga dele. E não tem coisas que não são simples assim, né? Vai ter um julgamento, vai vir palavras que ao invés de ajudar, vai ferir ainda mais. Sim. Então a importância da pessoa buscar recurso nos lugares e nas pessoas certas, onde não vai ter julgamento, onde vai ter um acolhimento, uma orientação certa. Porque é a mesma coisa você buscar ajuda com a educação do filho, com às vezes quem não tem um filho, né? Não estou dizendo que às vezes a pessoa até tem um preparo, mas você tem que buscar ajuda para quem tem para te dar. Isso. É por isso que quando a gente está assim num ambiente eclesiástico é um pouco mais fácil, porque primeiro que a gente já tem ali um ponto em comum, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, as pessoas
tem um compromisso maior com Deus. E os conflitos, eles sempre vão acontecer. E quando você ouve uma pessoa assim que está passando uma situação muito difícil, tem um provérbio na Bíblia que fala assim: o que primeiro começa o seu pleito, justo parece. Vem o seu companheiro e o examina. Ou seja, às vezes você vai ouvir o lado de uma pessoa, você fala, puxa vida, se você... É muito fácil você precipitar achando que só essa pessoa está certa e o outro está errado. Mas o conselheiro maduro, você ouve a pessoa, e é importante a pessoa falar, desabafar, né? Só que você não pode se permitir tirar uma conclusão. Que você está ouvindo um lado só. Você está ouvindo um lado só. Né? Normalmente uma história tem muitos lados. Com certeza, muitos com lados. certeza. Então, como a gente está num ambiente eclesiástico, falou, tá bom, te ouvi, muito bom. Você ora com a pessoa, conforta ela, falou, olha, você quer ajuda mesmo? Vamos dizer que é a esposa. Eu posso ouvir o seu marido também? Ele gostaria de falar essas coisas, você não pode impor. De repente, ele está aberto também para conversar. Aí, vamos dizer que ele esteja. Aí eu vou conversar com ele, vou ouvir o lado dele. Quando você ouve o outro lado, você fala, rapaz, a coisa não é bem assim. Isso, não. Entendeu? Cada um tem sua verdade. Isso. Né? Ou a sua maneira de interpretar a verdade. De certa forma, a verdade é única e pode ser conhecida. Mas, às vezes, você está tendo um ponto de vista, quando você deve ter a vista dos pontos. Então, no aconselhamento é importante você ter a vista dos pontos. E no aconselhamento, você não toma lado de um ou de outro, você toma o lado da reconciliação, do relacionamento. Você vai tomar o lado do relacionamento, você é um reconciliador. Isso é um fundamento muito importante na Bíblia. Né? Porque hoje em dia as pessoas falam, não deu certo, separa e depois você casa de novo. Eu entendo, é lógico que tem situações que não se consertam mais. Eu entendo que dependendo do nível, né, vamos falar de desrespeito, né? Eu entendo que tem situações que não tem como. Sim. Mas se é um relacionamento que estava indo tudo bem e que desandou ali, é muito melhor você consertar do que você recomeçar. Sempre é importante a gente tentar o caminho da reconciliação. É no caminho da reconciliação onde as pessoas mais se superam, mais crescem. A gente, como você bem colocou, né, tem coisas que às vezes é complicado, às vezes já até virou caso de polícia. Imagina, por exemplo, um marido que espanca sistematicamente a esposa, que agride, que coloca faca no pescoço, não é? Rapaz, chega uma hora que realmente essa pessoa tem que se afastar. Porque senão vai acontecer um crime. Ou esse marido acaba matando a mulher, ou a mulher acaba matando o marido. Vai acontecer um crime. Então, tem essas situações que são situações realmente extremas, né? Que a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre o divórcio, tem uma terminologia que no hebraico é eruá dabá, que é exatamente algo tão indecente, tão, vamos dizer, tão insuportável, que já cruzou até uma linha da criminalidade. Então, aí, realmente, né, essa pessoa, no contexto eclesiástico, né, você vai falar, olha, você perdoa, mas você tem que se afastar. Cada um segue o seu caminho. Isso. Porque o perdão, ele é importante também, né? Se a pessoa não perdoar, ela não vai conseguir seguir adiante. Não, se ela não perdoar, ela vai carregar aquela pessoa nas costas. Normalmente, quando você não perdoa alguém, essa pessoa se torna o centro da sua vida. Se aquela pessoa vai num lugar, você não vai. Por quê? Porque ela vai. Se ela não vai, então você vai. Ele não está lá? Então eu estou. Quem que é o centro da sua vida? Sim. É ela. Você vai viver em função dela. Quanto menos você perdoa alguém, mais malignamente você se aproxima dessa pessoa. Mas nem sempre é fácil perdoar, né, pastor? O difícil mesmo é não perdoar, viu, Ana? Esse é o difícil. Quando você olha para as consequências de não perdoar alguém, a pessoa mais prejudicada é quem não perdoa. Agora, é cruz, é o que eu falei, é o paradoxo da cruz.
É só da cruz que você pode dizer o que Jesus disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Você tem que morrer para você mesmo, para os seus ressentimentos. Entende? Fácil não é, mas é libertador. Como Jesus disse, o caminho é estreito. O caminho da vida é estreito, mas é suave. O caminho da perdição é largo, mas é pesado. Entende? Nossa, muito profundo tudo isso que você trouxe, pastor. Mas tudo muito necessário. Muito necessário. Nossa, a gente vê um desequilíbrio, as pessoas perdidas. E a gente precisa, assim, de conteúdos como esse teu, às vezes, para ajudar a trazer um pouquinho de luz aí na vida das pessoas, mostrar que para tudo tem caminho. Sim. A importância de saber quem é você, de não perder a sua identidade. Para quem está perdido, voltar lá para casinha, voltar para o caminho. Nem sempre andar ali na fila é o caminho certo, né? Às vezes você tem que sair fora e ser contra tudo que o mundo tem mostrado. É verdade. É assim que eu penso. Pastor, estou muito feliz com a tua participação. Nosso tempo já foi. Acabou, passa rapidinho, né? É bom, a gente nem vê. Passa rapidinho. Mas estou muito, muito feliz com a tua presença. Quero que você volte em outro momento. Quem sabe levamos. Estamos aí em Curitiba, né? Fica facinho. Então a próxima vez que o senhor quiser voltar, vai ser bem-vindo, vai ser bem recebido. Trazer esses conteúdos aí pra família, gente que é tão importante, a gente precisa de ajuda, porque olha, não é fácil. Tem dia que um leão por dia é pouco. É verdade. Mas às vezes o que é tão difícil, por exemplo, pra mim, vou dar um exemplo, às vezes é tão difícil, algumas situações vem você, apresenta uma solução ali que com os pés nas costas, facinho, Sim. E você vê que é fácil de conduzir porque alguém te mostrou o caminho. E às vezes não é porque é difícil, é porque nós não sabemos como resolver, como trilhar. E quando você busca ajuda no lugar certo, com a pessoa certa, Sim. A ótica muda. Não, e realmente hoje a gente vive assim uma situação, ideologicamente falando, muito complicada. Aquilo que nós falamos Sim. sobre a inversão de valores, a inversão de toda a ordem Sim. que realmente funciona, né? Tem um princípio que chama, não sei se já ouviu falar, a janela de Overton. Não. Que é exatamente uma maneira estratégica de mudar a escala de valores de uma sociedade. Isso está vindo muito por causa dessa ideologia progressista, que é uma engenharia social que descarta Deus, descarta a família, descarta Deus, que está invertendo os gêneros, indo contra a masculinidade do homem, a feminilidade da mulher. É uma inversão total da ordem. Então, a janela de Overton, muitas vezes a estratégia é essa, é partir para situações bem extremas, para que outras que seriam menos extremas sejam aceitas. Entende? Então, a pessoa chega e fala assim, olha, o que tem você ter sexo com crianças? O que tem? Meu Deus, o que tem um pai ter sexo com a filha? Qual que é o problema disso? A partir do momento que você tirou Deus da jogada, né, tem gente que aceita isso. Mas é algo tão bombástico que a pessoa fala, não, isso é um absurdo e tal. Mas essa outra situação aqui, de eu simplesmente abandonar a minha família, eu aceito. De eu desonrar os meus pais, eu aceito. Então, assim, vai acontecendo uma mudança na escala de valores da sociedade, onde o certo vai virando errado, o errado vai virando certo. É bem isso que a gente está vivendo hoje. E não tem jeito, né? Assim, a Bíblia fala de Deus não se zomba. Quando você rompe os limites impostos por qualquer lei, né? Assim como tem leis físicas, tem leis espirituais. Eu falei, você não quebra a lei é que te quebra. Imagina uma pessoa, eu vou quebrar a lei da gravidade, sobe no 10º andar de um prédio, pula lá de cima, cai lá embaixo. Você quebrou a lei da gravidade ou ela te quebrou? Não, te quebrou, né? Com certeza. Então, toda lei, por definição, ela carrega sanções, punições. Por isso que as leis naturais que Deus estabeleceu, elas são muito inteligentes, porque elas são didáticas.
Porque está implícito em toda lei uma maldição, vamos dizer assim, né? A palavra maldição é uma palavra meio carregada, meio pesada, mas a maldição é o castigo, a didática que vem como consequência de você violar os limites impostos por uma lei. Você sabe, pastor, que eu acredito que a felicidade ela está na ordem das coisas. Para mim, as pessoas buscam a felicidade, vira cambalhota, pula lá de cima, faz assim 1 milhão de coisas para alcançar a felicidade e muitas vezes não consegue, porque eu acredito que ela está na ordem das coisas. Sim. E na natureza, eu acredito que não se mexe. E hoje, quanto mais as pessoas buscam o poder, a mudança, tudo, a gente vê uma sociedade mais infeliz. Sim. E tanto é com essa perda de identidade. Então, assim, meu filho, para você que está aí perdido buscando a felicidade, ordem das coisas, ajusta o caminho. É muito mais consequência de você andar em sintonia com a ordem absoluta estabelecida por Deus do que qualquer outra coisa. E se você coloca a felicidade na frente, o que você falou, você vai quebrar a cara. Porque ela é uma consequência de tudo que você está fazendo. Não adianta buscar no outro, eu vou casar para ser feliz, eu vou arrumar um namorado para ser feliz, eu vou arrumar não sei o que para ser feliz, eu vou comprar uma casa. Não é, a felicidade está dentro de você. Por isso, Ana, assim, eu sempre falo que o nosso futuro é previsível. A partir do momento que você conhece as leis que governam o mundo moral, o mundo espiritual, é previsível. Sim. Por exemplo, a Bíblia fala assim, a soberba precede a destruição. Se você vê uma pessoa arrogante, soberba, que trata todo mundo mal... Você sabe o final dela. Você sabe o final dela. É igual matemática. Você conhece a regra do jogo. É igual matemática. Às vezes você vai dar um conselho para alguém, vai dar errado. Mas como que você sabe? Porque 2 mais 2 é 4. Não tem como ser diferente. Isso. A Bíblia fala, viste um homem diligente nas suas obras, entre reis será posto. Não será colocado com os de baixa sorte. Você vê uma pessoa que é diligente, que faz as coisas com excelente. Você fala, cara... Vai acontecer assim com essa pessoa. Uma hora vem, exatamente. Então é isso. Realização, felicidade, não pode ser a premissa inicial. Sim. É consequência. Com certeza. Ai, pastor, obrigada por dividir tanta coisa boa. É lógico que tem temas que não são tão fáceis, agradáveis, mas necessários. Mas eu agradeço com todo o meu coração a tua participação, tudo que você dividiu. Eu que agradeço. E fala pro pessoal em casa, suas redes sociais, onde te encontra, às vezes tem alguém que queira te acompanhar. Então, eu tô lá no Instagram, @prcoty, C-O-T-Y. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, vai acompanhar. Gente, tem que andar com gente boa. Vocês parem de ficar acompanhando gente ruim aí nas internet da vida, porque não vai dar boa. Porque tem aquele ditado lá, diga com quem tu andas que direi quem és, pra mim é a realidade. Não é só no físico, gente, é no virtual também. Começa a consumir conteúdo ruim lá, daqui um dia tá com a vida toda desalinhada e não sabe por quê, não é, professor? É verdade. Então, mais uma vez, obrigada. Pra vocês que ficaram conosco, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Gente, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque às vezes tem alguém aí pertinho de você que precisa ouvir, que precisa de uma ajuda, de uma direção. Aqui tem um manual aqui dentro desse episódio e você vai ajudar essa pessoa e nem imagina o quanto. Então já curte, compartilha, obrigada e obrigada por vocês que ficaram conosco até agora. Eu agradeço com todo o meu coração. Vai lá seguir o pastor nas redes sociais e aqui também, gente. Nós estamos lá no Spotify, aqui no YouTube, Instagram, estamos em todas. Então cola aqui no Ana Talks que é só conteúdo de qualidade, só coisa boa. Beijo pra vocês e um beijo no coração e obrigada a todos. Obrigada, pastor.